Olá, boa tarde. Estamos aqui com a Alessandra Pontes Roscoe. Nós vamos estar falando sobre o novo livro que ela está lançando hoje, a outra história, da formiga, da cigarra e da formiga. Boa tarde. Como a senhora começou a ser escritora? Olha, é muito engraçado porque a minha história, eu sou jornalista, trabalhei a vida inteira, fui repórter de TV, fui repórter de jornal, hoje sou colaboradora de uma revista que tem circulação nacional, que é a revista Cláudia, e eu sempre brinco que mesmo trabalhando, eu conto história, né? Então eu conto história como jornalista, eu conto história de verdade, de gente de verdade. E a minha filha foi quem me trouxe para o mundo da literatura. Com 3 anos de idade, eu trabalhava num jornal ao vivo na TV, eu chegava em casa 1h30 da manhã, e eu cheguei em casa e ela estava me esperando, falou, mãe, conta uma história para eu dormir. E eu comecei a contar a velha Cinderela, que todo mundo conhece. Ela falou, ai, não quero essa história velha, não, quero uma história que seja nossa, que seja da sua cabeça, uma história inventada. E eu, assim, 1h30 da manhã, eu falei, eu não estou acreditando que eu vou ter que inventar a história a essa hora da noite, amanhã eu tenho que acordar cedo. Eu falei, então tá bom, joguei a bola pra ela. Eu falei, vamos contar uma história sobre o quê? Aí ela falou, sobre estrela. Eu falei, a gente vai fazer uma história sobre estrela, e vai ser o quê? Eu falei, uma história de uma menina que queria pegar as estrelas do céu, que gostava tanto das estrelas, então ela colocou a própria paixão dela naquela história e a gente contou junta. Né? A paixão que ela tinha pelas estrelas, a imaginação, então ela foi me dando, ela tinha 3 anos, ela não sabia ler, não sabia escrever, e a Beatriz foi quem me trouxe para a literatura infantil, porque a gente fez junto a Menina que Pescava Estrelas, que é o meu primeiro livro, que ela ilustrou, e que virou um desenho animado no cinema. Então eu tenho um orgulho danado dessa. Todo mundo falou, você tem um livro preferido? Eu falei, olha, todos os livros a gente tem uma grande paixão, mas esse eu tenho uma história pessoal. Então eu digo, quem me trouxe para a literatura foi a minha filha. Então assim, a maternidade me abriu as portas da fantasia e hoje eu posso inventar mundos, né? Como jornalista eu tenho que ser muito certinho, eu tenho que contar aquilo ali, eu tenho que ouvir os dois lados, e na literatura eu posso viajar, né? Então a Bia me trouxe para a literatura infantil, ela já ilustrou um outro livro meu, e todas as minhas histórias surgem de situação que eu vivi com os meus filhos, né? Então às vezes um filho meu que caiu num prato de sopa e a babá falou um termo, falou, esse menino vive bilé. Eu falei, meu bilé, eu sou mineira, lá na minha terra bilé é meio maluqueira, mas no meu sertão não é não. No meu sertão, bilé é tonto de sono. E eu fiz a história do jacaré, que não dorme à noite, que persegue a lua, que acha que é uma tapioca gigante, e que ele mora num açude no sertão do Ceará. Então, toda a minha história com a literatura é de situações vividas com os meninos em casa. Eu tenho 3 filhos, né, e acho que eu tenho inspiração pro resto da vida. Tem orgulho de ver que sua filha que falou, que te colocou nessa carreira e que te ilustrou alguns dos seus livros? Você se emociona ao falar da sua filha, assim, a ver o trabalho que ela fez? Eu vou mais longe, eu acho, não é só orgulho, não é só felicidade, é um resgate de afetividade muito grande. Eu digo que a minha ligação com a literatura, nesse livro, né, da Menina que Pescava Estrelas, que foi o primeiro, ela é muito mais do que uma ligação artística, é uma ligação umbilical, né? Então, e hoje eu tenho um trabalho que chama-se aletramento materno. O que é isso? Eu amamento a minha filha, eu tenho uma adolescente, a Bia hoje está com quase 12 anos, eu tenho um menino do meio que também é meu parceiro, estou lançando um livro que ele me deu o argumento da história, e a minha caçula me inspirou num outro trabalho que eu comecei a cantar as histórias. Eu toco um pouquinho de violão, eu comecei a compor músicas para as histórias, e nesse processo de descobrir outras maneiras de contar a história, para minha bebê, eu lia para a barriga. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a ler para ela. Aí todo mundo pergunta, o que você lia para ela? Você lia história infantil? Eu falei, não, os livros que eu estava lendo, eu li em voz alta. E hoje a Luísa, que é a minha caçula, tem uma relação com o livro que é impressionante. Ela pega o livro, ela aponta a letra e nos pede para ler. Ela tem 1 ano e meio e ela faz mediação de leitura para os bichinhos dela do berço. Ela pega um livrinho, ela abre e tapa, e mostra a figura. Então eu tenho um orgulho danado disso. E eu desenvolvi esse projeto que chama-se Aletramento Materno, que é diferente do letramento. Você não tem que pegar uma criança de 3 anos de idade e forçar que ela conheça as letras, que ela junte uma letra na outra, que ela sabe que B com A dá B é Bá.
né? Mas que ela tem o prazer de descobrir a janela que é a literatura e a leitura, né? Então o aletramento, ele não precisa ser só materno. A mãe oferece o seio para o filho, pode oferecer também o prazer da leitura literária. E o aletramento pode ser paterno, pode ser fraterno, pode ser do cuidador, do professor, né? Então é uma grande brincadeira que eu faço com o termo aleitamento materno. E eu digo que tudo isso também veio nessa convivência minha em tudo que a literatura me dá. A literatura me traz muita alegria. E bom, o que te leva a criar livros infantis e o que te levou a criar esses livros, além da sua filha, assim, dela ter te incentivado? Então, a minha convivência. Eu tenho uma troca muito grande com as crianças, né, e com as pessoas. Lá em casa, assim, a maioria das histórias foi criada por conta de uma situação. A Fada Emburrada, que é um livro que também foi um grande sucesso meu, que vendeu bastante, que chegou nas escolas do país inteiro, foi uma história onde a Bia acordou muito mal-humorada, e eu falei, bom dia, Bia! E eu sou meio escandalosa, adoro falar, e eu falei, bom dia, ela, bom dia por quê? Aí eu já fiquei meio assustada, falei, bom dia por quê? Aí ela... E foi assim, o dia inteiro ela dando resposta mal criada, e o irmão falava alguma coisa, ela, não quero saber, e na hora do almoço, especialmente esse dia, não sei nem porquê, tinha bife com batata, eu sou mãe chata, eu não deixo ter fritura em casa, eu cuido, né, então assim, tudo aquilo que mãe eu sou linda, autora, fala com criança, né, ai que delícia, adoro, mas eu sou mãe, eu tenho que fazer a minha parte também, né. E aí, esse dia tinha bife com batata frita e sorvete de sobremesa. Aí o irmão chegou assim, nossa, alguma coisa mudou. Bia, sabe o que tem de almoço hoje? Bife com batata frita! Ela olhou assim, você sabia que batata frita engorda? Aí eu falei, Aí eu escrevi naquela hora, depois da frase, você sabia que batata frita engorda, eu sentei e escrevi a Fada Emburrada. E é muito engraçado, porque não era uma história, é uma história de uma fada que tem tudo, que mora num lugar lindo, mas que vive emburrada. E não é uma história que eu achasse, assim, que fosse ter, e todo lugar que eu vou contar essa história tem alguém emburrado, que desemburra no final, e isso aconteceu, porque enquanto eu contava a história na hora do almoço, o Felipe, que é gaiato, que é o do meio, ficava assim, ela...